O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e te convidando para assistir o programa Estação Saúde de hoje. Hoje falaremos sobre um tema muito importante e interessante, é quando a reabilitação vai além da cirurgia. Não sei se você já ouviu falar sobre a reabilitação, acredito que sim. Muitas pessoas conhecem como fisioterapia, às vezes pós-cirurgia, mas a proposta do programa de hoje é trazer um outro olhar sobre a reabilitação. Muitas vezes a reabilitação pode, inclusive, livrar um paciente de uma cirurgia. Eu estou recebendo aqui o educador físico, William Rodrigues da Silva. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Então, para a gente começar, Will, queria que tu explicasse para as pessoas um pouquinho o que é a reabilitação para quem, de repente, nunca ouviu essa palavra, puder entender um pouquinho. Então, na reabilitação a gente traz a pessoa de uma situação complicada, seja ela de uma lesão, de uma dor aguda, de uma dor crônica, digamos, para normalidade. Então, a gente reabilita a pessoa para o seu bem-estar. A pessoa pode ter passado por um procedimento cirúrgico e necessita ganhar amplitude nos seus movimentos, voltar a realizar aquele movimento daquele membro, por exemplo, um joelho, uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de coluna, e aí a gente faz esse processo de reabilitação, trazer ela para a sua vida normal, ou mais próximo da sua vida normal. Quando se fala em reabilitação, às vezes as pessoas pensam muito, eu acho que é porque até no meio, assim, da mídia, e tudo que aparece é o que chama mais atenção aos olhos. Então, eu percebo que quando fala em reabilitação, as pessoas logo pensam em, por exemplo, lesão de jogador, vamos supor, né? Tornozelo, porque sai muito nas mídias, tipo, Neymar está fazendo reabilitação, nananana. Mas a reabilitação não é só para essa questão do esporte. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, por exemplo, na vivência, né, que vocês têm na clínica, quais seriam as reabilitações que vocês mais pegam hoje? Então, sim, a gente sempre ouve na mídia, está em reabilitação, então isso nos remete a uma reabilitação pós-cirúrgica, né, que ele sofreu alguma lesão e precisou fazer a reconstituição. Sim. E não é exatamente assim. A gente pode fazer uma reabilitação de uma dor crônica, de uma dor aguda, de uma entorse, casos que não precisam necessariamente de um procedimento cirúrgico. Então, a gente, na clínica, tem como realidade principal, e o que a gente mais tem na sociedade como dor também, é dor de coluna lombar, tanto aguda naquele momento, como crônica. Depois de 3 meses de dor contínua, a gente classifica essa dor como crônica. Então, a gente consegue, através dos exercícios, trazer essa pessoa para uma realidade melhor. Então, a gente reabilita essa pessoa sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Obviamente, depende da avaliação de caso a caso. Então, normalmente, o que a gente recebe são dores articulares, né? Então, dor no joelho, dor no punho, dor no cotovelo e principalmente dores na coluna. E dentre as colunas, né, principalmente a coluna lombar, é o que a gente realmente mais atende na clínica. Eu acredito que esse tipo de lesão muitas vezes está até associado a uma má postura, certo? Ou não? Porque hoje a gente ouve-se falar muito sobre o home office, ouve-se falar muito sobre o trabalho sentado, né? E se tu vai num lugar, por exemplo, eu sou uma pessoa muito observadora, né? E aí tu vai num lugar de atendimento, às vezes tu percebe a pessoa sentada assim. Sim. E aí, esse tipo de lesão que vai ocasionando com o tempo, é um tipo de lesão que também necessita uma reabilitação ou não necessariamente? Então, primeira coisa, não necessariamente uma postura vai causar dor, digamos uma má postura. A gente tem uma imagem na sociedade que se a gente estiver numa postura que nos pareça errada, aquilo vai nos causar dano e aquilo vai nos causar dor. Essa informação já ficou muito tempo atrás na literatura, embora alguns profissionais pensem isso até hoje, e a sociedade em geral enxerga assim, mas não é aquela postura que a gente vê um atendente sentado de uma forma que parece errado que vai te causar dor. O importante é, a pessoa está sentada há muito tempo,
Eu posso ter uma postura que aparentemente seja muito boa, muito correta, mas se eu estiver naquela mesma postura correta, entre aspas, há 12 horas, provavelmente eu vou ter uma dor. Então a gente costuma dizer que a melhor postura é a próxima, então, que o corpo permaneça em movimento. Então não há um problema de a gente se manter numa postura que não pareça certa por um determinado tempo. Então, se a gente ficar numa postura que a gente não está acostumado, que não parece certa, por 12 horas, eu terei uma dor. Se essa manutenção de postura, 12 horas por dia, por 10 anos, tempo prolongado, sim, eu posso ter uma lesão, um desconforto, ou algo que me traga dor, porque não necessariamente eu tenho uma lesão para ter dor, né? Eu posso não ter uma lesão naquele local e ter uma dor, é uma informação do cérebro. Dor é uma informação. Pode ser porque eu tenho uma lesão, que é bem comum no pensamento, né? Geral, mas eu não preciso necessariamente ter uma lesão, posso simplesmente ter uma informação do cérebro de dor. E essas más posturas, novamente entre aspas, ao longo do tempo, por muitas horas diariamente, podem trazer essa informação de dor. Certo. E em relação à reabilitação ainda, para quem está em casa entender um pouquinho, hoje a reabilitação é algo manual, é feito em aparelho, de que forma as pessoas podem entender como funciona? Porque parece que fica tudo muito no imaginário, né? Ah, vai fazer uma reabilitação, mas o que seria uma reabilitação? Então, a gente tem várias vertentes da reabilitação. É muito comum que a gente veja várias coisas na internet, né? Então melhorou o joelho do Neymar com tal método. Então, assim, a gente tem diversas metodologias e formas de chegar a essa reabilitação. E hoje o que a gente mais pensa que é indivíduo dependente. Então depende do indivíduo. Depende como o indivíduo se sente naquele momento de reabilitação. Então a gente pode ter uma terapia manual, a gente pode ter uma osteopatia, a gente pode ter uma terapia mais convencional, com eletrodos, com choque. Então a gente tem diversos meios de chegar a um fim. Desde que aquela terapia esteja dando resultado e o paciente entenda aquela terapia como boa e que está dando resultado, é o que vale. Temos, na verdade, assim, se a gente for olhar as publicações, olhar os artigos, olhar os estudos, temos pouquíssimas terapias que parece que funcionam, mas no desfecho final, muitas terapias funcionam. Então, a partir dos estudos da ciência, poucas terapias funcionam. O que funciona é o longo prazo, né? Então, repetidas vezes ao longo do tempo. E, principalmente, o movimento, o exercício. Então, hoje em dia, para qualquer tipo de lesão, para qualquer tipo de reabilitação, qualquer tipo de pós-cirúrgico, o que a gente tem de maiores estudos e que realmente são comprovados é que o movimento, o exercício é o que traz o melhor benefício. Dentro disso, a gente consegue fazer analgesia, retirar a dor do paciente com algumas técnicas e depois promover o exercício para esse paciente, o movimento, né? Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a reabilitação além da cirurgia, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. A endometriose é uma doença inflamatória crônica que acomete as mulheres na sua fase reprodutiva, principalmente dos seus 15, 16 anos até os 35, 40 anos de idade. É nessa fase que muitas vezes a mulher tem o fluxo menstrual constante e por um mecanismo muitas vezes não muito bem conhecido, o que causa endometriose, provavelmente pela teoria do fluxo retrógrado, em que o fluxo menstrual se propaga através das trompas e é jogada para dentro da cavidade pélvica, onde pode envolver o ovário, as trompas e outras estruturas adjacentes à região pélvica. E com isso, levando a uma reação inflamatória.
e causa dor, desconforto intenso na mulher, levando à infertilidade, aumento do fluxo menstrual e outros tipos de dor, tipo a cíclica, que podem perturbar muito, principalmente aquelas mulheres numa fase assim dos 20 a 30 anos, onde o pico da dor muitas vezes é mais intenso, onde a doença se instala com maior sintomatologia. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre a reabilitação além da cirurgia e eu estou recebendo o educador físico William Rodrigues da Silva. Will, falamos um pouquinho sobre o que é reabilitação e encerramos o primeiro bloco falando sobre o exercício físico. Tocamos num ponto que eu acho que é bem importante e eu acredito que é dúvida de muita gente, porque foi minha dúvida, inclusive, durante muito tempo. Quando você recebe um diagnóstico, mesmo sendo pós-cirúrgico, ou no meu caso nem foi uma lesão, uma tendinite no quadril, muitos profissionais, a primeira coisa que falam é: você não pode mais fazer atividade física. Você deve procurar um yoga, né? Que aí nem sei se se enquadra em atividade física também ou não, mas enfim, foi o que foi sugerido para mim. Yoga ou no máximo um pilates, né? Sem ser em aparelho, só no chão, nada aqui, nananana. E eu percebo, né? Sigo vocês no final, né? Nós vamos falar qual é o Instagram da clínica e, enfim. E eu ouço muito vocês falando que de forma alguma o exercício ele deve ser retirado, muito pelo contrário, às vezes ele faz parte da reabilitação. E eu queria que tu explicasse um pouquinho para quem está em casa entender essa divergência um pouco, né? De que forma as pessoas podem... Tá, mas espera aí, falou que eu não posso fazer, a gente sabe que a maioria das pessoas tem esse medo de questionar o profissional, né? Quando fala, inclusive eu fui uma dessas pessoas e achei que de fato não era mais para mim fazer exercício. E aí a gente começa, né? Só que eu sou um pouco curiosa, então... Tá, mas será mesmo que eu tô fadada a não fazer nunca mais, né? E aí tu vai... De que forma as pessoas que estão em casa podem ter, né? Esse insight, esse estralo de tipo, né? Meu Deus, né? Será? Sim. Em relação ao yoga, em relação ao pilates, são exercícios, então qualquer coisa que haja movimento, que esteja sob orientação de um profissional, a gente considera exercício. E em relação a não fazer exercício, ou quais exercícios nós podemos fazer, nós, lá da clínica, nós temos uma ideia muito peculiar sobre isso, mas é uma ideia muito atual, que não existe um movimento certo, não existe um movimento errado. Existe um movimento que talvez naquele momento esteja doendo, e não tem por que eu não fazer aquele movimento, a não ser que ele me doa. Então, se nós fizermos um agachamento, e ele doeu o quadril, nós podemos mudar a base de agachamento, mudar a posição dos pés, mudar a posição do joelho, mudar vários tipos de posição para que não doa. E eu permaneço realizando um agachamento. E a gente vai se aproximando daquele agachamento que doía para a gente avaliar novamente se dói aquele movimento. Então a gente vai gerando ângulos para o agachamento, a gente vai gerando proximidade ao movimento que me dói, isso vai criando informações positivas para o cérebro, vai me criando informações que é possível e que meu cérebro não necessariamente precisa me causar dor. A gente tem que entender que a dor é um sinalizador de que algo está errado. Então, o cérebro vai dizer, tem algo errado, eu vou gerar uma dor. Então a gente vai aproximando o movimento, de preferência sem nenhuma dor, e aí a gente vai
conseguindo que aquele paciente ganhe aquele movimento desejado, ou não necessariamente a pessoa precisa fazer aquele movimento se doer. A gente muda, trabalha de outras formas. Então, a gente vê o exercício, a reabilitação, o movimento, que tudo é possível. Todos os movimentos são possíveis, não tem nada certo, nada errado. Novamente, é indivíduo dependente. Se aquele indivíduo aceita bem aquele movimento, e eu não estou nesse momento falando da parte consciente do indivíduo, eu estou falando de como o cérebro aceita aquele movimento, se gera dor, se não gera, a gente coloca aquele movimento dentro do retreinamento dele. Então, movimento, hoje em dia, exercício, é a principal terapia de reabilitação em dor. Até porque eu acho que quanto mais parada tu fica, mais difícil fica para tudo. Sim. Até para reabilitação, sim. né? Quanto menos movimento tecidual a gente tem, então a gente tem os músculos, a gente tem a face, a gente tem a pele. Então, todo esse conjunto de tendões, eles precisam de movimento. Então, a gente entende que o corpo precisa de movimento. Quando ele fica parado, ele perde esse movimento. O cérebro entende que a perda de movimento é bom e vai tirando esse movimento. Então, a gente fala de mobilidade, de amplitude de movimento. Então, o corpo vai enrijecendo e isso vai te causando mais dor. Sim. Então, um tecido mais rígido acaba te causando mais dor. Então, movimento no pós-operatório imediato. Então, eu fiz uma cirurgia de coluna lombar para fixação. Fisioterapia no outro dia. Qual movimento vai ser inserido? Vai ser indivíduo dependente e também depende das técnicas utilizadas por aquele profissional. Mas o movimento, sempre. Até me chamou a atenção, eu tenho uma amiga que a filha de 12 anos com uma escoliose, piorou assim muito e decidiram operar, colocar parafusos. Sim. E me chamou a atenção porque ela ficou acho que 2 dias na UTI, mas na UTI a fisioterapeuta já foi e hoje, no segundo dia, acho pós-operatório ou terceiro, ela botou ela para caminhar. E aí até a mãe falou, ela assim, olha que interessante, né? Ela é psicóloga, a mãe, e ela disse, nossa, se alguém me falasse que uma pessoa que botou parafuso na coluna com 3 dias estava andando, eu não acreditaria, como eu estou aqui vendo, é a minha filha, né? Então é a prova viva de que, né, o movimento, ele colabora. E claro, né, como tu bem falaste, assim, a questão da supervisão, aí não tem a ver com você ter uma lesão e sair fazendo, né, um treino no YouTube, né? Aí é a questão também, né, de bom senso, né? Sim. E eu acredito que vocês também devem pegar algumas coisas assim, né, de não respeitar os limites do próprio corpo, de acabar, né, sofrendo as consequências, não digo nem lesão, como tu falou, né? Não é qualquer coisa que dá uma lesão também, mas... Sim, a fisioterapia evoluiu muito no mundo, mas no Brasil evoluiu muito mais. Então, o Brasil é referência nas técnicas de fisioterapia, como conduzem os pós-operatórios ou os pacientes com dor. Evoluiu muito também as técnicas cirúrgicas, né, para escoliose, para fixação de coluna. Então, tudo evoluiu muito. Embora as informações que a população tem ainda são muito atrasadas, é aquela coisa que parece que a pessoa vai ficar impossibilitada no pós-operatório de coluna. Isso já mudou muito. Sim. Então, o mais importante é uma reabilitação pós-cirúrgica imediato. E a gente recebe, sim, alguns clientes que não respeitaram o seu limite e houve uma piora no quadro, né? Porque pegam orientações que não servem para ele. Eu não vou dizer que são orientações erradas. Eu vou dizer que não são orientações para aquele indivíduo, né? Porque eu não sei onde ele buscou essa orientação. Mas não servia para ele naquele momento. Então, eu entendo que a pessoa que é leiga não vai olhar e vai, isso é para mim. Mas não é bem assim. Tem que procurar um profissional que entenda o que está acontecendo para que não tenha nenhum problema futuro. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas fique ligado com a gente que a gente já volta. O
programa Estação Saúde está de volta. Hoje eu estou recebendo o educador físico William Rodrigues da Silva e nós estamos conversando sobre a reabilitação além da cirurgia. Deixei para o último bloco, Will, a gente conversar um pouquinho de que forma as pessoas que estão em casa e às vezes receberam essa notícia de que vão ter que operar, por exemplo. Ai, mas eu não queria, eu vivo bem assim. De que forma as pessoas podem procurar a reabilitação antes, muitas vezes, de partir, de fato, né, no português comum, como dizia meu avô, na faca, né? Como que a pessoa pode procurar a reabilitação para depois, não, realmente agora eu preciso para a cirurgia? Então, hoje em dia, já mudou muito a visão médica da necessidade de cirurgias. Normalmente, obviamente, depende muito da avaliação do que aconteceu. Então, se foi um trauma, um acidente de carro, um acidente de moto, não tenho realmente o que ser feito. Mas se eu tenho uma lesão, eu posso tratar de forma conservadora. Isso é uma ideia nem tão atual assim, mas como na ciência tudo demora a acontecer, até um artigo ser publicado, essa informação chegar para os profissionais, chegar nas universidades, a gente sabe que demora. Mesmo com a internet, mesmo com os artigos todos ali na base de dados, as informações ainda demoram a se espalhar por aí. Então, a gente faz uma fisioterapia, um trabalho de exercício conservador. Se eu não sou um atleta, que eu dependo do meu corpo para ganhos financeiros, né? Se eu não sou um jogador de futebol que preciso me reabilitar muito rápido, eu posso ter uma lesão, vou dar um exemplo, uma lesão de cruzado anterior, então uma lesão ligamentar do joelho, e eu fazer uma fisioterapia conservadora. Então eu faço os testes para ver se o que eu faço no dia a dia é possível fazer sem a necessidade da cirurgia, e eu ganho força naquele joelho. Então eu ganho músculo, eu ganho uma conexão do cérebro com aquele joelho para ter mais estabilidade. Então eu faço todo um trabalho para que eu fortaleça aquele joelho. Não estou falando só do ganho de massa, do volume muscular. Estou falando de uma conexão neurológica, neural com aquele joelho. E se aquele paciente consegue manter suas atividades diárias sem dor. Então, a gente consegue fazer uma parte conservadora. Se aquilo não impossibilita aquele paciente de viver sua vida de forma normal, não tem por que realizar um procedimento cirúrgico. Bom, sou um atleta de performance, preciso de uma reabilitação mais rápida. Bom, é inevitável, vou ter que fazer a cirurgia porque o que eu faço com aquele joelho sem um dos ligamentos não será possível. Então, novamente, tudo depende do contexto do indivíduo. Então, se o contexto dele permite, não tem problema daquele indivíduo não fazer a cirurgia. Obviamente, a gente está falando de cirurgias ortopédicas que podem ser feitas em qualquer lugar do corpo. Então, cada caso tem que ser avaliado e conversado individualmente com aquele paciente. Não tem tudo certo, tudo errado. Não tem, isso funciona para todo mundo, isso não funciona. É indivíduo dependente. Existe algum caso onde a reabilitação é contraindicada? Não. Não. Porque a reabilitação é extremamente abrangente. Eu posso ter um paciente pós-AVC, onde ele tenha perdido o movimento dos membros superiores, dos membros inferiores, então tenha sido um acidente vascular encefálico muito extenso. E o fisioterapeuta vai fazer o processo de reabilitação, vai movimentar as articulações desse paciente para que não haja esse enrijecimento e que o paciente não tenha dor. Mesmo que o paciente não consiga controlar os seus músculos, não consiga controlar os seus membros, o fisioterapeuta pode fazer a manipulação para que aquele paciente não crie um enrijecimento, digamos assim, que pode causar dor. Então, isso vai melhorar a reabilitação motora dele. Então, não há nada que não possa ser reabilitado. A questão será com cirurgia, não será com cirurgia? Foi um trauma, foi um acidente? O que a gente vai fazer? Qual o método vai ser utilizado? Isso tudo vai ser avaliado e trabalhado. Certo. Will, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui. Tenho certeza que para quem está em casa, né? Já tivemos aqui nos bastidores até gente tirando dúvidas. Eu acho que agregou, de alguma forma agregou a nossa vida. E eu quero que tu digas, né, telefone, contato, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer para te encontrar? Então, eu atendo na SINC, Reabilitação Funcional Avançada, que é uma clínica de reabilitação ortopédica e dor, onde trabalho eu, profissional de educação física, o Marcos Balsini, que é o fisioterapeuta,
com especialização em osteopatia, e nós temos o Anderson, que é um nutricionista que atende conosco lá na clínica. Então, a clínica fica localizada no edifício Sato 4, ao lado do Hospital Unimed, e podem ter mais informações, os contatos dentro do Instagram, sync.clinica. Então lá terá as informações, os nossos trabalhos, como entrar em contato. Querido, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia e até semana que vem.